Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3:18, segunda carta de Paulo para a igreja de Corinto, capítulo 3, verso 18. Todo mundo abriu? Então dê um glória a Deus, bem pentecostal. E diga assim para o seu irmão: há profeta nesse púlpito hoje. Você crê nisso? Amém. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Acho que engasguei com água. E o título que eu quero dar essa mensagem é: quem não vive metanoia, vive paranoia. É meio esquisito, não é? Mas é uma realidade. Quem não vive metanoia, vive paranoia. E eu vou dar para você o significado de metanoia. O prefixo meta significa mudança, transformação, transposição, transcendência, sucessão. Suceder uma coisa pela outra. Noia, ao contrário do que se fala por aí, né, que eu vim aprender aqui nos Estados Unidos, que é chamado de noia quem está usando droga, né, está cheio da droga, é um noia. Quando eu escutei isso, eu falei, noia. Eu não sabia a princípio quando eu escutei essa palavra. Então, essa palavra, ela é usada muito errada, porque não tem nada a ver. Né? Falta noia em quem usa droga, não? Falta. Não é verdade? Não pode ser chamado nunca de noia, porque falta noia. Noia refere-se à mente, pensamentos, conjunto de valores, compreensão, entendimento. Queridos, e a palavra metanoia, ela aparece 34 vezes no Novo Testamento. Porque a palavra metanoia, ela é traduzida para arrependimento. Anote isso. Arrependimento. Todas as vezes, principalmente os jovens, os adolescentes, porque o movimento de jovens aqui se chama metanoia. Então, todas as vezes que você lê a palavra arrependimento na Bíblia, está falando de metanoia. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4, do 17 ao 32. Deixe o seu texto marcadinho aí. E vamos para o livro de Efésios, capítulo 4. É grande o texto, mas eu vou precisar ler. Veja bem, aqui esse texto, ele nos mostra o que é metanoia, né? Assim, o que é transformação. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, só uma ratificação, ele não estava falando para ímpios, ele estava falando para a igreja de Éfeso, ok? Os quais, tendo-se tornado insensíveis,
se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Diga, entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vocês viram o anúncio, o esclarecimento que eu acabei de dar? Você viu o recadinho que Paulo deixa aqui para a gente? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, exceto aquilo que sirva para edificação. Palavra torpe não é palavrão. Palavra torpe é aquilo que não serve para edificar. Queridos, esse texto aqui, ele nos leva para dentro daquilo que nós vamos hoje, nessa noite, entender o que é transformação. Porque uma metanoia, ela é uma transformação. Metanoia é arrependimento. E se eu me arrependo de algo, de uma área na minha vida que não está boa, eu sou transformada para viver algo diferente. Amém? Porque senão não é arrependimento. Senão pode ser chamado de remorso e de um tanto de coisa que não é arrependimento. E tudo começa na nossa mente. Paulo nos diz em Romanos 2:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos aqui, pela palavra de Deus, que como a palavra meta, mudança, transformação, e a palavra noia é mente, refere-se a valores, não é verdade? A entendimento, tudo começa no nosso entendimento. Fazem poucos dias que eu falei sobre isso aqui. O que acontece? Muitas vezes, nós nos convertemos, nós vamos para Deus, nós estamos em Deus, ok? Eu amo o Senhor, você ama o Senhor, senão nós não estaríamos aqui hoje cultuando o Senhor. Mas nós precisamos nos deixar ser transformados pelo Senhor dia após dia. E essa transformação só vem a partir da luz no nosso entendimento. Amém? Eu vou contar, vou trazer uma ilustração para vocês que eu ouvi, achei muito interessante. Diz que um casal foi jantar na casa de outro casal. Foram convidados, tiveram um jantar muito agradável, bateram papo, foi algo assim muito bom, a comida estava muito gostosa, estava muito boa, sabor maravilhoso. E tinha algo na comida, algo que eles comeram, que foi servido, que foi especial. E o casal gostou muito. E na hora de se despedir, na hora de ir embora, o homem perguntou assim, olha, se não for indelicado, eu gostaria de saber como é que foi feito aquele couve-flor. Estava especial, estava tão gostoso.
Aí, um olhou para o outro, couve-flor. Eu gostaria da receita do couve-flor. Mas que couve-flor? Nós não servimos couve-flor. Aí, o homem disse assim, geralmente, pode ter sido a mulher que disse, né? Que a mulher geralmente se interessa e fala mais, né? Aí, um dos cônjuges, ok, disse assim para o outro, para o casal da casa que os recebeu. Aquele negócio branco, empanadinho, que foi servido, era couve-flor, estava uma delícia. Aí o casal anfitrião se olharam e falaram para ele assim, aquilo não era couve-flor, aquilo era miolo de boi. Disse que na hora, o casal fazia assim, se eu soubesse eu não tinha comido, nunca mais eu como isso, nunca mais eu como isso. Pois é. Eles se arrependeram na hora de ter comido o negócio. Se eles conhecessem o que era, eles não teriam comido. A hora, eles comeram aquilo, mas a hora que veio o entendimento para eles do que era aquilo, eles sentiram nojo. E eles decidiram que não comeriam mais aquilo. Porque eles sentiram nojo, o que eles comeram mudou o sabor? Não. Não mudou o sabor, não mudou a aparência. Mas aquilo causou repulsa neles. Não é verdade? Nada mudou. Mas uma palavra de esclarecimento mudou algo dentro do casal. Vocês estão conseguindo entender? Mudou algo dentro do casal. Porque uma luz foi lançada. Houve uma palavra de esclarecimento. Queridos, a palavra de Deus, metanoia é isso. É a palavra de Deus. Vim com luz no meu entendimento. Eu abri, eu querer saber o que Deus fala a respeito disso. Qual é a receita? Aquele casal pediu a receita do que eles comeram. Será que nós temos dobrado o nosso joelho, dia após dia, e temos pedido para Deus a receita daquilo que nós temos ingerido? Qual é a receita? A palavra de Deus, ela lança luz, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada de dois gumes, ela é apta para discernir, para separar juntas e medulas, para discernir, trazer discernimento para a alma e para o espírito. Então, amados, como esse casal perguntou para o dono da casa qual era a receita daquilo que eles tinham comido, nós, como crentes, precisamos perguntar para o dono dessa casa se aquilo que nós estamos ingerindo vem da parte dele e se aquilo vai ser bom para nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos ver e entender o que é bom e o que não é bom para nós. Amém? Nós precisamos sentir nojo de alguma coisa, de algumas coisas. Muitas vezes nós vamos ingerindo, sabe aquela mentirinha que a gente já não considera mais mentira? Sabe aquelas piadinhas sujas
que a gente entra no meio delas, achando tão engraçado aqueles palavrões, ou até mesmo as palavras torpes, que para nada servem. Aquelas fofoquinhas, né? Ah, não é fofoca. Crente não fofoca, crente traz informação. Eu ouço isso. Né? Aquela inveja, sabe? Aquele sentimento de inveja. Me corrói por dentro. Né? O que mais? Sentimento de vingança. Às vezes a gente não vai lá, não enfia a peixeira no bucho da pessoa, mas fica, tomara que dê tudo errado. Né? Tomara. Aquela coisa assim. A rebelião, que nós acabamos de falar aqui, contra a autoridade. Qualquer tipo de autoridade, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja líder, seja o guarda na rua, o prefeito, as leis que são estabelecidas sobre nós. Isso é rebelião. Nós precisamos sentir nojo disso. Sabe? Aquela linguinha solta que a resposta está na porta. Né? Nós precisamos nos arrepender das práticas erradas do passado. E são coisas que muitas vezes nós nos orgulhamos, principalmente a respostinha na ponta da língua. Eu falei mesmo. Veio, tomou. Né? Aquela coisa assim, penso que sou crente, mas não sou bobo, não. É os chavões que crente usa. Aquelas roupas sensuais, sabe? Aquele modo de eu me arrumar para mostrar, e Deus sabe que você está fazendo isso para mostrar o seu corpinho bonitinho, sensual, que Deus fez para você mostrar para o seu marido, para o seu esposo. Mas às vezes, deixa aquela sensualidade aflorar tanto, mas tanto, que o Espírito Santo de Deus, ó, tchau. E a Bíblia diz que a sensualidade afasta o Espírito Santo de Deus. Não tem como eu ser sensual e espiritual. Não tem, não existe a possibilidade. Isso é coisa para você e eu sentirmos nojo. Porque a Bíblia condena. Às vezes a pessoa não está nem com a roupa curta, mas ela está tão sensual, né? Ela se olhou no espelho e se achou a coisa. Ou ele, porque hoje a sensualidade não é só na mulher, não é verdade? Os homens também hoje estão um negócio de doido. Isso é coisa para sentir nojo. Nojo, né? Outra coisa, que há uma polêmica, mas um dia ainda vou trazer um estudo para você, à luz da palavra de Deus, porque essa é a minha obrigação, a música secular. A música mundana. Se você tem a prática de ouvir, deixe. Mas não deixe porque eu estou falando. Me procure e eu vou te mostrar na palavra de Deus quem é que inspira ela e quem é que põe ela nos seus lábios. E da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Então eu só estou dando assim uma pincelada em cima de coisas que nós muitas vezes temos na nossa vida como crentes, e está igualzinho o tutano de boi, encapadinho, empanadinho. E a gente vai comendo, e se deliciando, não é verdade?
E se brincar, ainda dá para os outros. Porque se não tivesse sido lançado luz ali, e talvez, se aquele casal tivesse dado um pratinho para levar para casa, né, o casal ainda tinha levado para a sogra. Ainda tinha levado. Então, querido, a aparência do pecado não muda, o cheiro do pecado não muda, o gosto do pecado não muda e ele é bom. Ele é bom. O diabo nunca vai oferecer nada ruim para mim, para você, que nós não somos retardados. Não é verdade? Então ele vai oferecer algo muito bom. Muito bom. Só tem um detalhe. Hoje, tudo isso que eu estou falando aqui, a minha mente precisa andar na luz de Deus, para que eu me arrependa das práticas, para que eu me arrependa da natureza, e eu comece a pedir para o Senhor a receita daquilo que realmente é o que é. Porque o tutano de boi não era o que era. Eles comeram como couve-flor, porque era branco. Então nós comemos às vezes as coisas, e Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, ele diz que para o homem há caminhos que parecem de bem, que parecem muito bom, mas no final eles são caminhos de morte. E assim como a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando nós recebemos a luz, nos arrependemos, deixamos acontecer essa metanoia dentro de nós, na nossa vida, nós experimentamos o melhor de Deus. Você consegue entender que a vontade de Deus é o melhor de Deus para você? Nós conseguimos desfrutar do melhor de Deus quando nos entregamos a essa metanoia. Mas quando acontece o contrário, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Você entendeu? A metanoia é o que nos leva a desfrutar do melhor de Deus. A desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável. Ok. Mas quem não vive metanoia, e você vive metanoia, diga eu vivo metanoia. Não, eu acho que só 2 que vivem metanoia, gente. Nem que seja pela fé. Diga comigo, eu vivo metanoia. Porque quem não vive metanoia, vive paranoia. E o que significa a palavra paranoia? Bom, se noia é mente, paranoia é paralelo. Paralelo à mente. A patologia, a medicina, eu vou te dar aqui o significado bem literal e nós vamos ver como isso se encaixa no espiritual. A psicologia e a medicina retrata como doença mental, preste atenção nisso, que se caracteriza pela tendência de interpretação errônea da realidade. Interpretação errônea da realidade. E o diabo quer nos levar para uma paranoia da realidade que se manifesta por desconfiança, conceito exagerado de si mesmo e desenvolvimento progressivo de ideias e reivindicações, perseguição e grandeza. Então,
Eu separei aqui 4 pontos que nós precisamos trazer para a nossa vida como cristãos, para a nossa mente, para o nosso entendimento, deixar isso descer em nós, para que a gente não entre na paranoia. Então, é metanoia ou paranoia, não tem meio termo. E Deus trabalha o tempo todo para que nós, o tempo todinho, entremos e andemos na metanoia. Amém? Mas o diabo trabalha o tempo todo para nos levar à paranoia. E olha que interessante. O que quer dizer isso? É interpretação errônea da realidade. Quantos de nós temos interpretado a palavra de Deus erroneamente? Pegamos para a nossa vida só aquilo que nós achamos que convém. Quantos de nós? Quantas vezes nós fazemos isso? A realidade que conduz o crente é a palavra de Deus, na sua íntegra, sem tirar e nem pôr. Não podemos acrescentar nem tirar uma vírgula, um tio. É a palavra de Deus e pronto. E ponto. Então, queridos, nós precisamos procurar de Deus, entender o que Deus quer para as nossas vidas, para este tempo e para essa hora. Precisamos procurar entender aquela palavra que é viva e que é eficaz, porque só ela pode nos levar para o centro da vontade de Deus. Só ela, só a revelação e o entendimento desta palavra pode nos levar a desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, desconfiança. A paranoia, ela faz a pessoa desconfiar de tudo. Tudo. A Silvânia vem aqui e me dá um presente. Eu olho para aquele presente. A pessoa que tem paranoia é assim. Olha para aquele presente e fala, o que será que tem dentro dessa caixa? Ela pode ter colocado um escorpião aqui para me morder. Deixa eu abrir essa caixa assim. Né? Ou então eu posso olhar para ela e falar assim, o que ela quer? Né? Será que ela pretende me dando esse presente? Ela quer me comprar. E muitas vezes, queridos, nós crentes temos esse tipo de paranoia. O irmão chega e te faz um agrado, te dá um elogio. Será? O que essa cobra quer? É, ué. Verdade. A falsa. Né? Precisamos tomar cuidado. Identificar se não há uma paranoia aí. Conceito exagerado de si mesmo. Sabe aqueles que pensam de si mais do que convém? Né? Eu sou bom. Não é verdade? E hoje está numa moda assim. Eu nem preciso congregar. Na igreja, aquele povo chato, Deus me livre. Outra coisa, o líder vai ensinar, vai dar uma instrução. Eu já sabia. Né? Às vezes algumas pessoas às vezes vêm contar uma coisa e eu falo assim, nossa, amado, isso aqui, assim, eu sei, pastora, mas, entendeu? Eu sei mais. Se você já sabe, ponto, não tem mais, não tem desculpa, não tem justificativa, você já sabe. Não é verdade? Pensa demais de si mesmo. Queridos, nós precisamos aprender dia após dia. Aprendemos uns com os outros.
aprendemos com a palavra de Deus. Eu amo aprender com jovens. Estou falando sério. Tem coisas que eu não vivi na minha juventude, na minha adolescência, onde estava eu e a Denise aqui no meio deles, igual boba com algumas coisas. Né? Porque sempre tem algo que nós precisamos aprender novo. Nós não sabemos de tudo. Nós não podemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Quem pensa assim tem um traço de paranoia e precisa se libertar disso. Amém? Precisa sair da paranoia para a metanoia. 3. Já falei, conceito exagerado de si mesmo, né? Desenvolvimento progressivo de ideias e reivindicações. Sabe o que é quem reivindica tudo? Quem acha que tem o direito de tudo. Eu tenho o direito disso. Marido e mulher, então, gente. Sorry, mas eu também. Ela não fez isso para mim. Que absurdo. Onde já se viu eu sou o marido dela? Às vezes a coitada estava doente. Não deu para fazer. E às vezes é ela. Onde já se viu, ele entrou e não me deu um beijo. Mas essa noite ele vai ver. Eu sou esposa dele. Eu tenho direito. Né? Coitada, às vezes chegou tão cansada. Às vezes estava com a diarreia, foi direto para o banheiro tomar um banho. E assim outras coisas. Reivindicamos direitos o tempo todo. Reivindicamos coisas. Eu estou no trabalho, fulano é manager, eu não sou, já se viu, eu tenho que dar o meu jeitinho, meus pulinhos. Porque eu tenho direito, eu trabalho melhor. E nós vamos com isso deixando Deus de lado. Quando nós entramos na paranoia, nós vamos deixando Deus de conduzir, perdendo aquela coisa assim de deixar Deus conduzir a nossa vida, e nós mesmos vamos direcionando a nossa vida. Não é verdade? Ou nós ficamos desconfiando de todo mundo, ou entramos naquela situação. Tem gente que está muito bom, sonhei. Sonhei. Uma vez eu tive um problema sério com uma pessoa. Porque essa pessoa sonhou que eu, a pastora Marcilane e a pastora Cris se juntavam para falar mal dela. Meu Deus, eu nem lembrava, que criatura. E olha, essa pessoa ficou uns 3 meses dentro da igreja, que não olhava na minha cara. E era um trem de doido, eu não sabia o que era. E quando foi um dia, eu sentei e falei, espera aqui, vamos conversar. Pelo amor de Deus, me fala o que eu te fiz. Entendeu? E sabe o que eu tinha feito? Sonhei que eu entrava no corredor da igreja e eu escutava a senhora, a pastora Marcilane e a pastora Cris, dentro da sala da senhora, falando mal de mim. Falei, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E ela então entrou numa paranoia, entendeu? E sofreu com isso, porque isso faz a pessoa sofrer. Mas graças a Deus que nós conversamos e foi lançado luz no entendimento dela. A paranoia, a pessoa cria algo paralelo à mente natural, à mente normal. Se nós não tomarmos cuidado, nós viramos crentes paranoicos. O diabo vem falar algo na nossa mente, nós tomamos aquilo por verdade e nós deixamos ele trabalhar em cima daquilo. Né? 4º ponto. Mania de grandeza. Nós não temos, graças a Deus, esse, né? Nós conhecemos que nós somos imigrantes em terra alheia. Amém, queridos? Nós somos imigrantes em terra alheia. Grande é Deus. Ele é todo poderoso.
É Ele quem faz todas as coisas. Nas mãos dele está todo o poder. Amém. Todos os crentes aqui entendem isso. Nós não podemos ter mania de grandeza. Quem tem mania de grandeza é paranoico. Então, todas as vezes que Satanás lançar uma sementinha no seu coração, dizendo, olha, você pode isso, você pode aquilo, você, ó, é o cara, você é, ó, a the best. Lá em casa, às vezes, eu falo assim, né, para Débora, Débora, you are the best, I am the best. Todas as vezes que você lançar aquela sementinha assim no seu coração, sabe? Eu sou o the best, eu sou. Você fala, arreda-te de mim, Satanás. Porque só Ele é grande, só Ele é todo-poderoso, só Ele pode, só Ele faz, só Ele é Deus, acima de todas as coisas. Só Ele. Então, voltemos lá para o texto original. Deixa eu falar algo para você. Antes de eu voltar para o texto original, para a gente já fechar e encerrar, que eu sei que você está doido para encerrar, que essa palavra não está muito agradável. Não é muito aquilo que a gente gosta de ouvir, né? Não massageia o ego, não lambe as feridas. Então, é um pouquinho enjoado de ouvir, mas é necessário. Amém? Porque nós não vamos mais viver paranoia, nós vamos viver metanoia diariamente. Uma vida de arrependimento e transformação. Arrependimento e transformação. Então, o que acontece? Como a paranoia é algo paralelo, então tudo vem... Muitas vezes, como veio couve-flor na mesa o tutano de boi, né? O coisa do boi na mesa daquele casal. O cérebro do boi. O miolo, o cérebro, oreva. Então, queridos, e eu vou contar algo para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo meu. Eu me converti. Quando eu me converti, eu trabalhava no gabinete do prefeito da cidade já há alguns anos. Tinha um cargo de confiança. Ganhava muito bem. Era muito bem, né, vista. Porque é assim, infelizmente, no mundo é assim. E eu me converti. Quando eu experimentei, que eu tive uma experiência com Deus, tive uma conversão genuína, eu entrei, então, em pânico, porque o meu trabalho era mentir. Né? Às vezes o prefeito estava do meu lado, o telefone tocava, secretário não sei das quantas, o governador não sei de onde, queria falar com ele, ele não queria falar, e ele ia para qualquer lugar, para o Japão, para os Estados Unidos, era a maior facilidade do mundo, que ele viajava assim, sabe? E aquilo começou a me incomodar. Cada vez que eu precisava contar uma mentira, aquilo começou. Eu saí do trabalho. Abri mão. Jesus, eu abro mão de tudo pelo Senhor mesmo. Fiz igual Pedro. Eu sou a crente. Ok. Passou um tempo, as coisas apertaram, mas apertaram. Minha vida financeira virou um caos. Sabe o que eu fiz? Aí eu fui para o Paraguai buscar muamba. Fui com a minha mãe. Eu ia para o Paraguai com a minha mãe. Ia para o Paraguai, gente, mas eu orava tanto para Deus me dar livramento. Deus me dá livramento, porque se pega, você está no sal, né? Deus me dá livramento, Deus me dá livramento. E eu voltava do Paraguai, dando o maior testemunho de livramento, a crentona. Voltava do Paraguai dizendo assim, olha, Deus me livrou, fui lá, comprei, ainda vendi tudo por tanto, e não sei o quê. Ó, como que eu sou filha de Deus escolhida. Yeah, yes. Era assim. Minha mãe lembra disso. Até que eu perdi minha mãe no Paraguai. Aí eu entendi. Perdi minha mãe.
Não, ela não morreu, eu perdi ela lá. Foi uma tribulação, eu perdi a mãe, quase perdi o ônibus, porque fiquei procurando, caçando minha mãe. Um medo que eu senti naquele lugar. Queridos, e aí, o que eu estava fazendo? Eu estava comendo tutano, o cérebro do boi, o miolo do boi, disfarçado de couve-flor. Não é? Porque no meio de tudo isso eu estava burlando a lei. Não é verdade, queridos? Eu estava pecando. Pecando feio, mas eu, no meu entendimento, o pecado era só as mentiras que eu contava lá no gabinete. E eu larguei aquelas mentiras cabeludas, porque era cabeluda, mas eu continuei com as mentirinhas. Sabe aquelas mentirinhas assim? Ah, não deu para eu ir, sabe por quê? Sabe? Você deve saber, né? Você nunca fez isso, mas você deve saber, né? Sim. E eu indo para lá, eu estava mentindo do mesmo jeito. Né? Tinha nome aquilo. Tinha nome. Às vezes nós nos convertemos, nós mudamos de lado, nós vamos para Jesus, mas continuamos com algumas práticas que é nojento, que é de vomitar. E justificamos, porque nós precisamos daquilo. Não é? Para mim era muito lícito, eu precisava de dinheiro. Eu estava indo lá, eu estava comprando, eu estava vendendo, eu estava trabalhando, né? Mas eu estava roubando o governo, eu não pagava imposto, eu estava fazendo uma prática ilegal e dava testemunho do livramento. Eu dava testemunho, nossa, toda feliz da vida. E eu não sei como que meu pastor nunca me pegou. Acho que ele se empolgava com a minha empolgação e falava, deixa essa boba. Uma hora o Espírito de Deus vai falar com ela. Pois é, e falou de forma muito dura. Foi muito difícil o que aconteceu comigo para eu entender o que eu estava fazendo estava errado. Então, nós precisamos entender que não existe, sabe, coisas lambuzadas. Inveja santa, mentira santa, sabe? Esses dias, eu ouvi uma expressão, Ave Maria Gospel. Sim, estou falando para vocês, Deus permite as coisas. Eu ouvi Ave Maria Gospel. Sei que eu falei para a pessoa falou assim, Ave Maria Gospel. Ok. Ok. Não foi Ave Maria, não, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora Gospel. Ok. Ok. Já que é gospel, fazer o quê, né? Então, às vezes, queridos, nós nos convertemos, mas nós precisamos mudar. E quando a luz da palavra de Deus vem, Deus tira a capa do tutano. Nós temos que deixar Deus tirar o empanado do tutano. Do miolo, sei lá. É, miolo, eu confundo, gente. O que é tutano? O que é tutano? Do joelho? Ah, agora eu entendi. Eu vou dar trabalho para o bispo editar essa palavra, hein? Vai me matar. Então, ok, tutano é do mocotó. E miolo é da cabeça. Então, era isso, era o miolo da cabeça. Então, nós precisamos... Agora já captei aqui que eu já associei ao assunto que é nóia. Então, agora está tudo na cabeça. Então, nós precisamos deixar a luz da palavra de Deus tirar o empanado do miolo. E sentir nojo de algumas coisas. E esse nojo vem a gerar em nós arrependimento a ponto de dizer, nunca mais eu faço. Nunca mais eu vivo
Nunca mais. Porque eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é o melhor para a minha vida. Voltou ao texto original? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Não tem como contemplar a glória de Deus e não se deixar ser transformado por ela, impactado por ela. A glória de Deus é a presença de Deus revelada em nós. Não tem como nós contemplarmos a glória de Deus e não deixarmos Deus tirar de nós e não gerar em nós arrependimento. Não tem como. A presença de Deus, a glória de Deus, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Eu vou dizer algo para você, transformação não tem nada a ver com mudança. A mudança, ela é o resultado da transformação. Não adianta você chega e falar assim, eu mudei minha roupa, eu sou crente agora eu visto um terno, agora eu visto uma saia longa, agora eu sou. Se você mudar sem ser transformado, você volta a ser o que era. Amém? Nós precisamos ser transformados para mudar. Porque o homem interior, ele reflete o exterior. Amém, queridos? Quando nós vemos crentes com práticas dessas aqui, que nós acabamos de falar, é sensualidade, é mentira, é engano, é palavrão, é um monte de coisas. Nós entendemos que ele só está expressando o homem interior. O homem interior, ele precisa ser transformado para que a mudança ocorra. Precisa acontecer uma metanoia para daí acontecer uma metamorfose em nós. E aí acabou. Não volta mais ser o que era. Nunca mais. Vocês conhecem o processo da borboleta? A borboleta não nasce borboleta. É uma lagarta. Enquanto lagarta, ela come folhas. Enquanto lagarta, ela provoca nojo nas pessoas. Medo nas crianças. Não é verdade? Eu não gosto de lagarta. Eu detesto lagarta. Mas, de repente, aquela lagarta, ela se forma um casulo. Ela fica ali dentro daquele casulo, se eu não me engano, de 2 a 8 semanas. Um processo, um tempo ela passa. E quando aquele casulo se rompe, sai de lá de dentro uma borboleta. E essa borboleta, ela já não se alimenta mais de folha. E essa borboleta, ela já não é mais um bicho viscoso que causa asco, que causa nojo. Essa borboleta agora, ela é agradável de se ver. Todo mundo gosta de uma borboleta, não é verdade? Eu gosto, você gosta? É lindo. Todo mundo gosta de admirar uma borboleta. Não é verdade, queridos? Mas antes era ela uma lagarta. Só que ela foi transformada numa borboleta e ela vai morrer borboleta, ela não vai voltar a ser lagarta. Porque ela foi transformada. Porque ela passou por uma metamorfose. Quem aqui nessa noite entende que precisa passar por isso? Eu quero que você fique de pé. Eu preciso. Eu preciso ser transformada.
Eu preciso, dia após dia, da metanoia de Deus na minha vida. Arrependimento. Arrependimento e transformação, isso é diário. Porque olha o que o texto diz. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Diga comigo, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem. Ou seja, hoje eu estou vendo Cleusa. Eu me olho no espelho e eu vejo a Cleusa. Mas eu me achego a Deus. Eu me achego à glória de Deus. E aí eu vou sendo transformada. Transformada de glória em glória, na própria imagem do Senhor.